Fala pessoal, vamos iniciar o nosso projeto de resolução de questões por meio do estudo reverso. A ideia é cobrirmos todo o conteúdo do direito penal, principalmente aquelas questões que são quentes, que sempre estão caindo de forma recorrente e que nós precisamos dominar. Então, vamos direto à nossa questão e vamos começar com questões referentes a princípios constitucionais penais. Importantíssimo, tá? É um tema quente que você aí, concurseiro das carreiras policiais, tem que dominar. Tem de dominar. Então vamos lá. Vamos direto aqui para a questão e vamos trabalhar ela tópico por tópico. É uma questão de 2022, foi para escrivão de polícia civil, né? A banca foi a VUNESP. É uma questão de alternativas, onde nós temos a alternativa A, B, C, D e E. É uma questão relativamente fácil, simples, mas excelente para a nossa revisão, ok? Então, vamos avançar. A primeira alternativa ela diz o seguinte: ninguém poderá ser punido por conduta que não esteja previamente definida como crime por lei em sentido estrito. Essa alternativa A, de cara, já é o nosso gabarito, né? E ela vem aqui claramente reproduzindo o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, né? Inciso 39 da Constituição Federal, que traz o princípio da legalidade. Mais especificamente, os subprincípios da anterioridade e da reserva legal. Ninguém poderá ser punido por conduta que não esteja previamente, lex prévia, né? A lei tem que ser prévia, tem que ser anterior, definida como crime por lei, princípio da taxatividade, em sentido estrito, reserva legal. Então, nesse texto, que reproduz o artigo 1º do Código Penal, nós já temos o princípio da legalidade como gênero, nós temos subprincípios como da anterioridade, princípio da taxatividade, princípio da reserva legal. Nós vamos trabalhar item por item, tá? Mas de cara a alternativa A é o nosso gabarito e é excelente para que possamos relembrar, né, que o princípio da legalidade é um gênero que se divide em duas espécies. Reserva legal, o que significa? Significa dizer que crime, para que uma conduta seja tipificada como crime, ela deve ser formulada por meio de lei em sentido estrito formal, né, por meio de lei ordinária ou lei complementar, princípio da reserva legal. Princípio da anterioridade, a lex prévia, né, a lei precisa ser prévia. Então, lei em sentido estrito, somente lei ordinária ou lei complementar, ou seja, aquelas editadas pelo Congresso Nacional podem criar crimes e penas, né? Criar crimes e penas, perfeito? Então, olha só a pegadinha que pode vir no seu concurso. Aqui já é um avanço, né? Já é um aprofundamento. A pegadinha da banca pode ser a seguinte: ela pode te trazer uma questão ou te perguntar de forma objetiva se uma medida provisória é capaz de criar crime. E aí você precisa responder de forma objetiva que criar crime não. Medida provisória não cria crime. Ou seja, nenhuma medida, nenhuma lei incriminadora, uma medida incriminadora pode ser criada por medida provisória. O STF entende que é vedada a edição de medida provisória sobre matéria penal incriminadora. Então aqui é um assunto do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Então é um tema constitucional. Significa dizer que medida provisória que cria norma penal incriminadora é inconstitucional. Então anote isso. Se a questão disser para você, olha, medida provisória, o presidente da República, por meio de urgência, de uma medida de urgência, criou-se uma medida provisória para criminalizar a conduta. Já saiba, isso é inconstitucional, tá? Então não é possível. Agora preste atenção, nós vamos trabalhar com uma exceção, que é a seguinte, porém, admite-se medida provisória em matéria penal não incriminadora. Por exemplo, que favoreça o réu. Então aqui já quero te apresentar um novo conceito. O que seria uma norma penal incriminadora e uma norma penal não incriminadora? Tá? Norma penal incriminadora é aquela que cria crimes ou cria penas. A norma penal não incriminadora é aquela que traz benefícios ao réu, né? E aí eu trago para você aqui, norma penal não incriminadora, um exemplo.
Olha esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, fica extinto a punibilidade dos crimes X praticados em determinada data. Se uma medida provisória trouxer esse texto, ela é inconstitucional ou não? Ela não seria. Por quê? Porque ela não cria crime, ela não agrava a pena e ela apenas beneficia o réu. Então, nesse ponto, o STF admite medida provisória em norma penal não incriminadora. Aqui tem um exemplo. Exemplo 2. Se for uma norma processual ou mista, se ela for híbrida, ou seja, norma penal e processual, é possível também? O STF entende que sim. Por quê? Porque esse exemplo aqui, ó, imagine que uma medida provisória amplia a possibilidade de acordo de não persecução penal para determinados crimes. A gente sabe que a ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, ele tem alguns critérios que devem ser cumpridos, são cumulativos, para que o réu possa ter acesso. Então imagine que uma medida provisória amplie essa possibilidade de acesso a esse acordo de não persecução penal. Ela vai ser constitucional ou inconstitucional? E aí o STF entende, né, que ela será constitucional. Por quê? Porque ela impacta o ius puniendi em favor do investigado, ou seja, em benefício do réu, em bonam partem. Então, sendo assim, ela é admissível. Ou seja, desde que não agrave a situação do réu. Então, o que você precisa memorizar? Se for em bonam partem, ou seja, se for para beneficiar o réu, medida penal, medida provisória em matéria penal que não incrimine, ou seja, não incriminadora, é possível, tá? Então, essa é a exceção. Qual é a regra? Medida provisória, decreto, regulamento, nada disso tem poder de criar norma ou agravar pena. E por quê? Porque nós temos um princípio chamado princípio da reserva legal, que determina, né, que a lei penal incriminadora ela é fruto da lei em sentido estrito, né, sentido formal, uma lei ordinária ou lei complementar. Então, show de bola, a gente matou a alternativa A, que é o nosso gabarito. Agora vamos analisar as alternativas, as demais alternativas e observar o erro, né? Na alternativa B, diz o seguinte: embora se trate de princípio basilar do direito penal, ou seja, perfeito até aqui está ok, né? O princípio da legalidade é um princípio basilar, não consta expressamente na Constituição. Então, aqui está errado, né? Então, a banca queria saber de você se você sabe que o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º trazem o princípio da legalidade. Então, aqui está o erro da alternativa B. Né? Ele consta, sim, expressamente na Constituição Federal, inclusive é um direito fundamental de primeira geração. Por quê? Porque está lá no artigo 5º, né? Ou seja, uma cláusula pétrea. E aqui a dica de mestre: se a banca disser que é uma cláusula pétrea, o princípio da legalidade, a banca estará correta, né? Ou seja, ela não pode ser, esse direito, esse princípio não pode ser abolido nem por emenda constitucional, justamente porque está lá no artigo 5º, inciso 39. Então, tranquila essa alternativa B, mas interessante para a gente relembrar que a tipificação do princípio da legalidade está ali na Constituição e também está no Código Penal, ou seja, há o princípio da taxatividade, né? Enfim, vamos para a letra C agora. A letra C diz o seguinte: é permitido o uso de normas penais vagas e imprecisas. Então aqui de pronto a gente já observa o erro da alternativa C. O correto seria: não é permitido o uso de normas penais vagas e imprecisas. Tá? A lei ela tem que ser certa, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara. Né? Então aí a questão continua dizendo: o julgador tem ampla discricionariedade de enquadramento legal em condutas criminosas, ou seja, o juiz, né, o aplicador do direito, ele tem ampla discricionariedade, ele tem liberdade para enquadrar qualquer conduta em crime? Não, isso não é correto, tá? Incorreto a questão, justamente em função do princípio da taxatividade, ou seja, é um mandado de certeza. A lei penal ela deve ser clara e precisa. Nós estamos diante de uma lex certa, né? Então a doutrina nos ensina que normas penais muito vagas geram insegurança jurídica e conferem poder arbitrário ao Estado. E o que é vedado em um Estado democrático de direito. Então, show de bola. Até aqui vocês observaram que com apenas uma questão nós já falamos sobre o princípio da legalidade, sobre o princípio da anterioridade, princípio da reserva legal, princípio da taxatividade, né? E nós vamos avançar para a alternativa D, que diz o seguinte:
é permitido o uso da analogia a fim de punir penalmente condutas que atentam contra a moral e os costumes, ainda que, olha só, ainda que não tipificadas como criminosas. Então, essa alternativa B, ela afronta, né? Ela afronta o princípio da legalidade, o princípio da taxatividade e traz um conceito novo sobre analogia. E nós podemos aprofundar aqui para nos preparar para qualquer prova e já compreender sobre a analogia. Olha só, no direito penal é proibido a analogia para prejudicar o réu, a chamada analogia in malam partem, pois não se pode criar crimes nem agravar pena por semelhança. Então memorize isso. Mas e se eu te perguntar, a analogia no direito penal, ela é proibida de forma absoluta? Você vai dizer que não. É relativamente proibida. Por quê? Porque se for para prejudicar o réu, não se usa analogia. Perfeito. Mas a analogia ela é admitida se for in bonam partem. Como, por exemplo, aqui, ó, como para reconhecer causas de exclusão da ilicitude. Se a analogia reconhece novas causas de ilicitude, isso não vai beneficiar o réu, não será in bonam partem, então a analogia pode ser utilizada no direito penal para isso, para diminuição de pena, né? Mesmo que não estejam previstas expressamente, ou seja, mesmo que não estejam taxativas, situações desse tipo que sejam in bonam partem para beneficiar o réu é possível por meio da analogia, tá? Então, tranquilo, memorize isso. Analogia in bonam partem para benefício é admitido. Analogia in malam partem, jamais. Ok? Alternativa E. A alternativa E diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Ok, está perfeito, o princípio da anterioridade. Estando facultado ao juiz, cuidado com isso, determinar a pena sem prévia cominação legal. Olha só, esse finalzinho, essa segunda parte da alternativa, está dizendo que o juiz ele tem a faculdade, a discricionariedade de poder agravar a pena. E aqui nós temos um erro justamente porque tanto o preceito primário quanto o preceito secundário, que é justamente a cominação, a pena, elas estão intrinsecamente ligadas ao princípio da taxatividade, ao princípio da legalidade. Não há margem de liberdade para o aplicador da lei, para o magistrado, no caso concreto, né? Então, essa questão está incorreta justamente nessa segunda parte. E nós vamos trabalhar aqui o conceito de preceito primário e preceito secundário para você não errar. Olha só, nós estamos diante de um princípio duplo nessa questão. Não há crime e não há pena sem lei, princípio da legalidade. E você precisa já saber qual é a diferença de preceito primário e preceito secundário. Todo crime lá no Código Penal, quando você observar, ele vai estar assim, ó. Homicídio simples, por exemplo, artigo 21, matar alguém. Matar alguém é a conduta criminosa, ok? E a pena? A pena é reclusão de 6 a 20 anos. Então fica muito simples. A conduta criminosa é o preceito primário e a pena é o preceito secundário, para você não errar mais. E memorize isso, tanto o preceito primário quanto o preceito secundário estão intrinsecamente ligados ao princípio da legalidade e o princípio da taxatividade. O aplicador da lei, o magistrado, ele não tem discricionariedade, ele não tem liberdade em relação à culminação da pena ou à criação de crime. Então, cuidado, essa questão E, ela vem justamente te induzindo em erro nesse sentido, dizendo que o juiz teria essa liberdade de culminar a pena, e ele não tem. Por quê? Porque o preceito secundário, que era a aplicação da pena, ela está intrinsecamente ligada ao princípio da legalidade e da taxatividade, né? Então, a lei deve trazer o preceito primário, que é a descrição da conduta, ou seja, matar alguém, e o preceito secundário, que é a sanção, a pena, que está aqui, ó, reclusão de 6 a 20 anos. E para finalizar, eu quero que você compreenda a diferença entre analogia e interpretação analógica e extensiva. O que seria analogia? Analogia, primeira coisa, não erre isso. Analogia não é interpretação. Analogia é integração da norma. É como se houvesse um buraco que precisasse ser tampado em uma conduta e você, de forma analógica, utiliza a integração de uma norma semelhante. Então, ou seja, não é interpretação, mas sim suplementação. Isso para analogia. O juiz ele percebe que o legislador não previu aquela conduta específica
e empresta uma regra de outra situação parecida, né? E aqui o pulo do gato é que no direito penal a analogia é um recurso de integração para tapar buracos. E aí você vai lembrar do que já falamos. A analogia no direito penal só é possível se for in bonam partem. Analogia e malam partem não é possível. Mas, professor, e o que seria interpretação analógica? Interpretação analógica já é outra situação. Você tem uma lei, ou seja, existe uma lei, e ela mesmo autoriza o juiz a buscar casos semelhantes. O legislador usa uma lista de exemplos e termina com uma frase aberta. Nós temos um exemplo clássico aqui no artigo 121, que é o de homicídio, no parágrafo 2º, inciso 1º, na parte de qualificadoras, que diz o seguinte, no finalzinho, ó, mediante paga ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo, né? Ou por outro motivo torpe. O que seria outro motivo torpe? Aqui está justamente a frase aberta, que permite ao aplicador do direito, ao juiz, utilizar a interpretação analógica. Então observa, existe lei na interpretação analógica. Na analogia não existe lei. Né? Você empresta uma outra norma para aplicar um caso semelhante. E nessa situação, na analogia, só é possível fazer se for para beneficiar. Na interpretação analógica, não importa se for para beneficiar ou para prejudicar. Ela pode ser aplicada. Então aqui está o diferencial. E aí o bizu é permitido mesmo para aumentar pena, pois há previsão legal para o gênero da conduta, ou seja, a lei ela já traz o gênero da conduta e a interpretação analógica é essa possibilidade, outro motivo torpe nesse exemplo. A interpretação extensiva segue a mesma ideia, ou seja, já existe uma lei, mas o termo usado ficou curto, ou seja, o intérprete ele extrai o real significado da norma porque o legislador disse menos do que queria. E aqui nós temos um exemplo, o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, roubo com restrição de liberdade da vítima. Observa só, se a vítima for mantida em um porta-malas, a palavra liberdade é interpretada de forma extensiva para abranger a locomoção física restrita? Então aqui nós temos um exemplo, né, de interpretação extensiva. E a jurisprudência, tanto o STF quanto o STJ, admitem a interpretação extensiva em matéria penal, tanto para prejudicar quanto para beneficiar o réu. Então, aqui é muito simples para a gente finalizar e ficar claro, né? A interpretação extensiva e a interpretação analógica já existe lei e o intérprete tem essa possibilidade e ela pode ser utilizada tanto em prejuízo quanto em benefício. Contudo, a analogia, que não é interpretação, a analogia é integração, ela só pode ser utilizada em bonam partem. Então, nós finalizamos e eu quero deixar esse quadro e aí você pode printar para você, quando bater a dúvida, tirar a dúvida aqui, tá? Nós temos o Instituto da Analogia, que é a integração da norma, tapa-buraco. Nós temos a interpretação analógica, ou seja, existe uma lei genérica, né? E uma interpretação extensiva. Também existe uma lei que disse menos do que queria, e aí o intérprete da lei pode utilizar desses institutos. Né? Na analogia, aplica uma lei em um caso semelhante. Já na interpretação analógica, segue exemplos da lei. E na interpretação extensiva, nós temos a ampliação e o alcance da palavra para o sentido real. Então, na interpretação analógica e na interpretação extensiva, nós podemos utilizar tanto em benefício quanto em prejuízo do réu. Mas na analogia, não esqueça, somente em benefício do réu, somente em bonam partem. E aqui nós finalizamos a resolução de uma questão apenas, que aparentemente parecia muito simples, mas ela é profunda quando nós trabalhamos a técnica de estudo reverso. Então, nessa aula, nós fomos capazes de relembrar conceitos como princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal, da taxatividade. Compreendemos a diferença entre analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva. Ok? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilhe esse vídeo, que é justamente para me dar esse feedback que realmente valeu a pena, fez sentido para você e para que a gente possa continuar resolvendo mais questões como essa e chegar afiado para a nossa prova.
ok? Então vamos nessa que o caminho é esse, o caminho de batalha é esse e o resultado é só a vitória. Só existe uma forma de não dar certo, né? Isso aqui é se você desistir, beleza? Então não desista.